Mensagem número 84, Divinos Dons, baseada na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, onde ele diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. E Emmanuel comenta: realmente não foi o Pai Excelso quem nos instilou o espírito do medo. Ao revés disso, conferiu-nos largamente a fortaleza, o amor e a moderação. Todos somos, assim, dotados de recursos para desenvolver ao infinito os dons divinos da fortaleza, que é valor moral, do amor, que é serviço incessante no bem, e da moderação, que define equilíbrio. Entretanto, à maneira do operário que foge à máquina, acreditando receber impunemente o salário da oficina, sem o suor do trabalho, desertamos da responsabilidade, supondo obter sem paga os benefícios da vida, sem o esforço do próprio burilamento. O operário, nessas circunstâncias, ganha vantagens materiais. Contudo, na intimidade, permanece no nível da incompetência. E nós outros, em semelhante atitude, podemos desfrutar considerações do plano terrestre, mas, por dentro, estacamos na sombra da ignorância. É por isso que geramos em nosso prejuízo o clima do medo, em que os monstros do egoísmo e da discórdia, do desespero e da crueldade se desenvolvem tanto quanto a cultura de várias enfermidades prolifera na podridão. Não te percas desse modo nas ideias enquistantes ou destruidoras do medo, capazes de operar a ruína dos melhores impulsos, porque se utilizas a fortaleza, o amor e a moderação, talentos de que o Senhor te investiu em favor do próprio aperfeiçoamento, seguirás para diante na terra e além da terra, com a luz do coração e a paz da consciência. Bom, Já tinha saído essa? Não, primeira vez. Então essa mensagem, o título dela é Divinos Dons, mas a gente percebe logo no começo, quando a gente lê a epístola de Paulo, né, que ele está falando especificamente de 3 dons. Dons aqui a gente pode entender assim como potenciais íntimos que nós temos, que podemos desenvolver, né? A gente sempre tem comentado aqui nas nossas reuniões que nós temos um potencial infinito, né, que é chamado de vários nomes, é chamado de espírito, é chamado de centelha divina, é chamado de centelha luminosa, é chamado de natureza búdica, né? Mas que, em resumo, todas essas palavras se referem a esse potencial que nós temos para a iluminação, para a perfeição. Então, embora não manifestemos isso plenamente no momento, né, a doutrina espírita nos ensina que no caminho evolutivo nós vamos cada vez mais atualizando esses potenciais que a gente tem dentro de nós, né? Então, aqui Paulo, se dirigindo a um de seus discípulos, que era Timóteo, né, ele procura falar, alertar que o temor, ou seja, o medo, não é algo que faça parte disso, né? O medo, na verdade, ele decorre da nossa ignorância espiritual. Como nós ignoramos nosso próprio potencial, a gente desenvolve o medo, né, em relação ao que possa acontecer conosco, em relação até em relação ao sofrimento, em relação à morte, né, que à medida em que a gente vai evoluindo no caminho espiritual, a gente vai percebendo que todas essas coisas, elas não são assustadoras em si, elas dependem da forma como nós olhamos para ela, né? O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que comenta a passagem de Jesus, onde ele diz assim: bem-aventurados os aflitos, é uma proposta justamente de a gente olhar para o sofrimento de uma forma diferente da que a gente normalmente olha, porque normalmente nós olhamos para o sofrimento e a partir desse olhar a gente desperta a aflição. E quando Jesus diz bem-aventurados os aflitos, ele está dizendo que nós podemos olhar para o sofrimento como oportunidade de aprendizado, oportunidade de crescimento espiritual, oportunidade de evolução, né? Nós já falamos aqui várias vezes sobre como que essa mudança de olhar muitas vezes se manifesta na vida de pessoas mesmo, cuja história a gente já conheceu, por exemplo, pessoas que sofrem um acidente grave, né?
que, vamos supor, ficam tetraplégicos, perdem os movimentos e que no primeiro momento olham para isso como uma verdadeira tragédia. E aquilo brota dentro da pessoa uma revolta, né? Mas essas mesmas pessoas passam por um processo de transformação, né, e de aprendizado em função do próprio acidente que sofreram, que lá na frente, a mudança que isso provocou na vida delas faz com que elas olhem para isso que primeiramente elas olharam como tragédia, como na verdade uma grande bênção. Uma bênção que os estimulou a mudar um olhar que de outra maneira eles não mudariam, a ampliar a sua visão da vida que de outra forma eles não ampliariam, né? Então isso aí são demonstrações concretas, né? Todo mundo já viu esses exemplos, né? Eles são bastante frequentes, a gente vê muito, né? Com muita, eu não diria frequentes, mas eles existem aí, né? Com um grande número. Até aquele exemplo máximo, né? Que você já trouxe aqui, e até apareceu na mídia essa semana daquela pessoa que só tem um tronco, né? Não tem perna nem braço, sai pelo mundo dando palestra, feliz, sorrindo, né? Exatamente. Nasceu sem nenhum dos membros, só tem o tronco e a cabeça. Exatamente. Eu não me lembro o nome dele agora, mas ele tem muitos vídeos no YouTube, né? E tem uma palestra dele, inclusive, que ele fala sobre isso, sobre a questão de você cair, né? E aí ele se joga assim no palco, e aí todo mundo fica ansioso, porque fala assim, não vai levantar mais, né? E aí ele mostra as estratégias que ele tem para se levantar de novo, aí fica de pé, e aí aquilo comove muito as pessoas. Mas comove por quê? Por causa disso, né? Ele mostra para as pessoas justamente esse potencial luminoso, que é isso que no budismo eles chamam de potencial luminoso, a capacidade de ressignificar qualquer circunstância, independentemente de qual ela seja, né? Então não existe nada que seja essencialmente mal, né? Na verdade, tudo vai depender da forma como a gente olha para as coisas, né? Por isso que Jesus tem também aquele ensinamento, amai os vossos inimigos, né? Esse ensinamento não faria sentido nenhum se não fosse essa capacidade que ele está chamando a atenção nossa, né? Para nós percebermos que nós temos, de ressignificar o próprio inimigo, aquele que nós demos o significado de inimigo, né? Ou seja, com isso a gente se vê empoderado, porque a gente constrói a nossa realidade, né? Somos nós que construímos a nossa realidade com a forma como nós olhamos para o mundo e para as circunstâncias, né? Um outro exemplo interessante disso é Viktor Frankl, né? Aquele psiquiatra que ficou no campo de concentração, acho que por uns 3 anos, se eu não me engano, que escreveu aquele livro Em Busca de Sentido, não sei se vocês conhecem, que é justamente um livro onde ele descreve essa trajetória dele dentro do campo de concentração, né? Onde ele olhou para aquilo, né? Aquela miséria humana completa, né? Comida de baixíssima qualidade, desconforto, maus tratos, né? Que os nazistas faziam em relação a eles no campo de concentração. Mas num determinado momento ele decidiu que ele ia transformar aquilo num laboratório, né? Onde ele ia fazer um estudo sobre o comportamento humano, né? Em circunstâncias extremas, que deu origem a esse livro, Em Busca de Sentido. Depois que ele saiu de lá, acabou a guerra, né? Ele foi libertado, não morreu, sobreviveu, porque muitos não sobreviveram, né? E ainda fundou, eu não sei se chama-se logoterapia, mas parece que é isso, fundou uma corrente de tratamento psiquiátrico chamado logoterapia, que é baseada nessa experiência que ele teve no campo de concentração, né? Então, provavelmente, talvez, o que ajudou muito ele a sobreviver, e inclusive depois, ele viveu até os 90 e poucos anos, o que não era de se esperar, porque quem passou 3 anos sobre circunstâncias assim péssimas, né, em termos de alimentação, de cuidado da saúde e tudo mais. Mas por que eu fico imaginando que ele viveu 90 anos? Porque ele teve essa capacidade, ele acessou essa capacidade interna que nós temos de ressignificar as situações, de se sentir, inclusive, não só superando os seus próprios problemas pessoais, mas se sentindo útil para deixar ao mundo o legado dessa ressignificação da sua própria experiência, né? É uma coisa muito bonita, né? E o título do livro é bem significativo, Em Busca de Sentido, né? Quer dizer, a gente tem como dar sentido a qualquer circunstância da vida. Somos nós que construímos os sentidos, né? Sejam eles quais forem. E é interessante que quando o Emmanuel começa a comentar essa passagem de Paulo, ele começa justamente com essa frase, onde ele diz: realmente não foi o Pai Excelso quem nos instilou o espírito do medo. Então o medo não é... O que ele quer dizer com isso? Não foi o Pai Excelso que nos instilou o espírito do medo. Ele quer dizer que, na verdade, o medo é uma emoção perturbadora que decorre mais da nossa ignorância de quem nós realmente somos, né, do que propriamente seja um componente da nossa essência, né? Porque logo em seguida ele vai dizer assim,
ao revés disso, conferiu-nos largamente a fortaleza, o amor e a moderação, né? Então, o que ele quer dizer? A fortaleza, o amor e a moderação, esses sim fazem parte dessa nossa essência luminosa, dessa essência luminosa que habita em nosso interior, né? E ao passo que o medo, ele é mais consequência, né, digamos assim, ele é uma coisa transitória na nossa jornada espiritual, porque ele só vai existir enquanto nós estivermos ainda no caminho da evolução, não tivermos atingido assim o objetivo, né, da nossa trajetória espiritual, que é a perfeição espiritual, cujo exemplo máximo para nós na doutrina espírita é o exemplo de Jesus, né? Você veja que Jesus não teve medo em momento nenhum, nem quando ele estava sendo crucificado, né? Ele avisou os apóstolos o que iria acontecer, né, quando estava próximo da crucificação. Ele consolou os apóstolos que começaram a ficar tristes por causa do que ia acontecer com ele, né? Ou seja, ele em toda a sua trajetória, ele jamais deixou que seu coração fosse tomado pelo temor ou pelo medo. Por quê? Porque ele já era um espírito plenamente realizado, né? Já era um espírito completamente iluminado, né? Então ele já sabia quem ele era, ele já tinha noção e consciência absoluta do poder infinito que habitava dentro dele. Então, ou seja, ele sabia que ele era capaz de lidar com qualquer circunstância com equilíbrio, com fortaleza, com amor e com moderação, que é como está dizendo aqui a mensagem, né? A gente pode reparar que Jesus, em nenhum momento a gente vê ele sempre forte, né, que é a fortaleza, sempre amoroso, né, que é uma das coisas mais marcantes na sua trajetória, né? E sempre também moderado, né? Ele nunca está em nenhum extremo, né? Ele está sempre, mesmo em situações muito desafiadoras, agindo de maneira muito equilibrada, né? A gente percebe isso, né? Ele não se deixa tomar por perturbação em momento nenhum, né? Ele é uma encarnação do que os gregos antigos chamavam de ataraxia, imperturbabilidade. Eu acho muito interessante, eu adoro essa palavra, né? Imperturbabilidade. Ele era imperturbável, não tinha como perturbar, não tinha como fazer sair do eixo, né? Ele estava sempre de pé, né? Altivo, nunca orgulhoso, mas sempre altivo, né? E sempre pronto a lidar com a situação com sabedoria, com qualquer situação que fosse, com sabedoria, né? Eu acho interessante também que a gente faça uma correlação dessa nossa mensagem de hoje com as duas últimas que nós sorteamos. Não sei se vocês lembram que uma era produzimos, né? Não sei se vocês lembram dessa mensagem, e a outra, que foi da semana passada, era de acordo, né? Onde na primeira, produzimos, Emmanuel comenta que qualquer coisa que existe produz alguma coisa, né? E ali ele chama a nossa atenção para que a gente esteja vigilante em relação ao que nós estamos produzindo, né? Que tipo de pensamentos, que tipo de fala e que tipo de ação nós estamos produzindo, porque isso vai gerar o retorno, né? Existe a lei de causa e efeito que gera o retorno, né? E na outra mensagem de acordo, ela foi interessante, né? A gente ter sorteado essa outra mensagem na semana passada, porque ela reforça o que a outra anterior dizia, né? Produzimos, ou seja, o de acordo significava o quê? Segundo a gente viu na semana passada, nós estamos agindo de acordo a gerar que tipo de consequências, né? Que tipo de sementes nós estamos plantando, né? Porque o de acordo significava, na verdade, o título da mensagem, que nós vamos colher de acordo com aquilo que nós semearmos, né? E essa mensagem de hoje, que são os divinos dons, que, como diz Emmanuel aqui e Paulo na epístola, já fazem parte da nossa essência, mas que nós precisamos realizar, né? Tornar real na nossa vida, fazer com que eles façam parte efetivamente do nosso comportamento. Esses divinos dons, eles só vão aflorar justamente se a gente cumprir o que está naquelas mensagens anteriores, ou seja, se nós ficarmos atentos ao que é que nós estamos produzindo, né? Porque se nós produzimos efeitos benéficos no mundo, né? Se a gente plantar amor, semear compaixão, né? Se a gente cultivar alegria altruísta no nosso coração, e nós vamos fazer com que na nossa consciência, ou fazer com que a nossa consciência se torne um campo fértil para o crescimento dessas qualidades superiores que são tão enfatizadas no Evangelho, né? E essas qualidades superiores, embora elas já estejam dentro de nós, embora elas já façam parte da nossa essência,
elas precisam ser cultivadas para brotar, né? Para crescer e para dar frutos. Ok? Você pode repetir a síntese do de acordo de novo, bem sinteticamente? O de acordo é assim, nós recebemos, né, da vida de acordo com aquilo que nós semeamos. Ou seja, o Espiritismo chama atenção para o fato de que a mesma lei que opera no mundo físico, você planta manga, não colhe goiaba. Né? Então ela opera também no universo moral da consciência. Né? Então a gente colhe de acordo com aquilo que nós semeamos. Né? E por isso a gente chamou atenção que, a nosso ver, isso tem uma conexão muito grande com aquele ensinamento de Jesus, quando ele diz: orai e vigiai, a fim de não cair em tentação. Ou seja, vigiar, né? Orar, elevar o pensamento, e vigiar para manter essa elevação de pensamento, para que a gente possa estar semeando coisas elevadas para colher de acordo também coisas elevadas. Né? E a suprema colheita são esses divinos dons que nós vamos alcançar no final da nossa trilha espiritual, quando atingirmos a perfeição. Né? Que perfeição significa completude, estaremos completos, sem faltar nada.